Boa tarde a todos. Nós estamos aqui hoje mais uma vez para desenvolver mais um tema do nosso curso de gnose. Hoje vamos falar de práticas e das práticas vamos estar falando da mais importante, que é a prática de concentração. A prática de concentração ela é básica para todas as outras práticas gnósticas. E ela tem duas auxiliares que nós já vimos nas nossas aulas anteriores. Nós vimos as técnicas de respiração e as técnicas de práticas de relaxamento. Hoje vamos ver as técnicas de concentração. Essas duas auxiliares são importantes e as três, a concentração, o relaxamento e a respiração, guardam uma relação de interdependência entre elas. Uma depende da outra, a outra depende da uma. Ou seja, sem respiração não se consegue desenvolver uma prática boa de relaxamento. E sem uma prática correta de relaxamento não se consegue a concentração. E sem a concentração não se consegue prática nenhuma. Portanto, se nós falharmos na prática de concentração, nos nossos estudos de gnose, consequentemente, iremos falhar em todas as outras práticas e fracassaremos nos nossos estudos. Então é importante aprendermos as técnicas, praticarmos essas técnicas, colocarmos em prática, vivenciarmos, para que possamos nos educar corretamente, manter uma disciplina sobre a gente mesmo, para obtermos sucesso na prática, para obtermos resultados positivos. Então, concentração significa dirigir a nossa atenção para o centro. E ao contrário de concentração, é a distração. Então, a concentração é uma ação de dirigir, como já dissemos, a nossa atenção para o centro de uma determinada coisa. Essa determinada coisa pode ser uma coisa exterior, uma coisa intermediária, que é o nosso corpo físico. O exterior geralmente é a natureza, e para uma coisa interior, que é o nosso universo psicológico. A concentração é uma faculdade muito especial de nossa consciência ou da nossa alma. Há uma relação de interdependência entre essas práticas, ressaltando, de concentração, de relaxamento e de respiração. Isto é, uma depende da outra, a outra depende da uma e vice-versa. O ato de concentração requer três coisas básicas: sujeito, a atenção e o objeto. A atenção é a ponte que liga o sujeito ao objeto. O sujeito é a pessoa, o concentrador, o objeto é o concentrado, é a atenção, e o conectivo, repetindo, né? O sujeito é a pessoa que se quer concentrar, é o concentrador. O objeto é aquilo no qual nós queremos nos concentrar. E a atenção é o conectivo de ligação entre o sujeito e o objeto. Então, a ação integrada dessas três coisas se dá com êxito o que nós chamamos de prática de concentração. A atenção é uma faculdade da consciência ou da nossa alma. Ela é diretamente proporcional ao percentual de consciência que nós temos. Então, quanto maior é a nossa consciência, maior é a nossa capacidade de concentração.
Quanto menor é a nossa consciência, menor é a nossa capacidade de concentração. Portanto, como nós podemos ampliar a nossa consciência com as técnicas que nós estudamos e praticamos? Ao ampliar a nossa consciência, nós estamos ampliando a nossa capacidade de concentração. Então, vale a pena praticar os 3 fatores de revolução da consciência para podermos construir e ampliar essas nossas faculdades internas. Quanto maior é o nosso percentual de consciência, maior é a nossa capacidade de construção nessa proporção direta que nós já falamos. Quanto maior é o ego, né, maior é a dificuldade de concentração e maior é o poder de distração. Então, a distração é uma função direta, né, do percentual egóico que a pessoa possui. Quanto maior é o nosso ego, maior é o poder de distração que nós temos, maior é o poder de nós identificarmos, né, a capacidade de identificação com todas as coisas que nos cercam na nossa vida cotidiana. Então, a distração é uma ação inversa da concentração, pois na concentração a atenção é convergente para dentro e para o centro, e na distração a atenção é divergente, vai do centro, diverge do centro, né, divergente do centro e vai para fora. Então, a concentração é uma ação centrípeta, voltada para dentro, e a distração é uma ação centrífuga, voltada para fora. Podemos concentrar em coisas exteriores, e isso nós chamamos de haloconcentração, que pode ser um ponto ou um sistema de pontos. Pode ser corpos, paisagens, etc. Pode ser reais ou virtuais. Então, esta concentração fora nós chamamos de haloconcentração. O prefixo halo do grego significa de fora. Pela haloconcentração, então, dirigimos a nossa atenção para as coisas do mundo físico, fora de nós, ou o meio ambiente, ou a natureza. Podemos concentrar no nosso corpo físico, e aí nós estaremos concentrando num ponto intermediário, não é nem no externo e nem no interno, no intermediário. Então é chamado pelo grego, né, de meso. Meso é o prefixo grego que significa meio. Então, quando estamos concentrando no nosso corpo físico, nós estamos exercendo o que chamamos de mesoconcentração. E essa concentração no nosso corpo físico pode ser do lado de fora dele, pode ser na superfície dele, pode ser nas suas partes internas. Podemos concentrar na nossa respiração, podemos concentrar nos batimentos cardíacos, podemos concentrar nessa nota síntese que nós temos da nossa glândula pineal, podemos concentrar na movimentação sanguínea, observar, sentir o sangue ir do coração, fazer o percurso do coração para as células, que é a movimentação do sangue bom, né, do sangue arterial, e o seu caminho inverso, que vai das células para o coração, é o sangue venoso. Então, enquanto estamos concentrando em qualquer coisa, né, do nosso corpo físico, qualquer coisa atrelada ao nosso corpo físico, estamos desenvolvendo o que podemos chamar de mesoconcentração.
Então, o mundo intermediário entre o mundo exterior e o mundo interior, que é o universo psicológico. Então, como já dissemos, né, quando estamos concentrados em qualquer parte do nosso corpo físico, estamos efetuando a mesoconcentração. Podemos também concentrar no nosso mundo, no nosso universo psicológico, para observar os próprios pensamentos, os próprios sentimentos e as emoções, etc. Quando concentrarmos em algo do nosso mundo interior, do nosso mundo interno, do grego, o prefixo que designa isto é auto, né? Então estaremos efetuando a autoconcentração. E essa autoconcentração dirigida para a atuação dos nossos elementos psicológicos, nós podemos chamá-la de autoobservação. Então, a autoobservação é a contração, ou é a concentração, né? É dirigir a nossa atenção para dentro. Na realidade, a autoobservação é estar enxergando a atuação dos elementos psicológicos nos 5 cilindros, né, da nossa máquina humana. Então, quando estamos observando a geração e o desenvolvimento dos nossos pensamentos, dos nossos raciocínios, estamos fazendo auto-observação. Quando estamos observando a origem e o desenvolvimento dos nossos sentimentos, das nossas emoções, também estamos desenvolvendo a auto-observação. Então, a gente vai poder, com esta capacidade de olhar para si mesmo, para a atuação desses elementos psicológicos, vamos poder fazer uma das práticas mais importantes do nosso curso de hipnose, que é a autoobservação. Então, uma prática básica para que possamos ver a atuação dos nossos elementos, para poder partir para uma outra prática, que é chamada prática da morte mística, a ser desenvolvida numa outra aula. Então, podemos fazer isto, concentrar no nosso mundo psicológico, para observar então nossos próprios pensamentos, nossos próprios sentimentos, as emoções, etc. Quando concentramos em algo do nosso mundo interior, e desenvolvemos a autoconcentração, autoobservação, como dissemos já, né? É só ressaltando. A concentração é a prática básica para o desenvolvimento e o sucesso de qualquer outra prática gnóstica. Dela depende todas as demais práticas gnósticas, conforme já dissemos. Com uma concentração perfeita, conseguimos resultados positivos nas demais práticas. Com uma concentração mal feita, nós nos distraímos e nossa intenção será negativada nas práticas, nós teremos insucesso. Por exemplo, se nós quisermos fazer uma prática de desdobramento astral ou projeciologia, né, que significa sair da terceira dimensão conscientemente e ir para a quinta dimensão, vamos precisar da concentração. Então, se nós conseguirmos concentrar adequadamente, a prática dará resultado. Mas geralmente, devido à nossa imperfeição, devido à nossa indisciplina, a gente acaba
efetuando uma outra prática muito diferente, que é praticando o mantra ronco, né? Terminamos dormindo e roncando. E a nossa intenção inicial, o nosso objetivo, né, de desdobramento acaba sendo sucumbido. Então, ter domínio sobre si mesmo, sobre o seu corpo físico, sobre o seu corpo psicológico, é deter o domínio sobre essa prática de concentração. É preciso luta, né? É preciso esforço, às vezes super esforço, porque senão o nosso íntimo, né? A nossa consciência, o nosso íntimo não consegue mais dominar a fragilidade, né? O frágil corpo físico, e ele acaba pela entropia nos incapacitando de fazermos qualquer prática objetiva. Então, um fracasso na prática de concentração vai determinar um fracasso total, né? Vai nos impedir a obtenção de resultados positivos nas demais práticas. A prática da concentração não começa na hora que vamos deitar e dormir, e sim a partir do momento que acordamos. Desde o momento que acordamos, durante todo o dia, até o momento de irmos deitar, à noite, devemos estar fazendo essa prática da concentração de modo contínuo, sem cessar. Durante o dia, vamos desenvolver as mais diversas atividades onde nós devemos fazer cada uma delas concentradamente, fazendo cada uma por sua vez, ou fazendo uma de cada vez, com começo, com meio e fim, prestando muita atenção naquilo que estamos fazendo, sem se distrair. Não devemos estar fazendo uma coisa e pensando em outra ou em outras. Se estivermos fazendo uma coisa com pensamento em outra ou em outras, não estaremos concentrados, e sim estaremos desconcentrados ou distraídos. Sabemos que no nosso diário viver, durante o dia, vamos desenvolver muitas e diversas atividades, onde devemos fazer cada uma então por sua vez, com meio e fim, né? Como já dissemos, prestando muita atenção naquilo que estamos fazendo, sem distrair, para nos ajudar neste exercício de não nos distrair, de não nos identificarmos com as coisas da vida diária, do nosso cotidiano. Tem uma conferência muito especial que nós já vimos, ditada pelo venerável mestre Rapulu, que se chama a prática da agenda. Então, na prática da agenda, nós devemos estar pensando e sentindo somente aquilo que estamos fazendo. Não devemos estar pensando em mais nada enquanto estamos fazendo uma determinada coisa, nada em outra. Não devemos estar pensando em nada do passado e também nada do futuro, para que possamos ser protagonistas do nosso presente. Se estamos fazendo uma determinada coisa, aquele ato, né, que liga o nosso estado interno com o evento externo, tem um presente,
Se nós desconectarmos deste presente, perdemos esse presente, que o nome já diz, presente, e isto é felicidade. E, perdão, nós podemos perder esse presente por duas ações errôneas de agir, de estar pensando ou sentindo algo lá do passado, emoções do passado. Isso chama-se retrospecção. Estamos sempre fora do presente, ou de estarmos no futuro, projetando as nossas ações para o futuro. Também perdemos o presente. Isso chama-se projeção. Então, isso já ensinava os mestres, né, desde os mais remotos tempos, lá na China, né? Um certo filósofo diz que a coisa mais, perguntada a ele qual a coisa mais estranha que ele achava no ser humano, ele diz que achava a ação do ser humano trabalhar a vida toda, metade da sua vida, para juntar dinheiro, e depois passava metade da sua vida gastando esse dinheiro em remédios para recuperar a saúde. Então, o Dalai Lama, que é o contemporâneo, né, emendou essa frase dizendo que com isso o ser humano perde seu presente, vive agora, né, como se nunca fosse morrer. E depois, quando chega a hora da morte, ele morre como se nunca tivesse vivido. Então, isto é muito sério, né? Também o outro foi Jesus Cristo, que diz que a cada dia basta o seu mal. Então ele estava nos dizendo para nós, nos ensinando, né, didaticamente, que não devemos estar preocupados com as coisas do futuro. E aí ele deu um belo sermão dos lírios do campo, né? Dizendo sobre os lírios que nem Salomão vestiu tão bem quanto eles, e dos passarinhos que não se preocupam com o amanhã, e no entanto o Pai que está nos céus os alimenta. Então era sobre isso que eles estavam nos ensinando. Então o Confúcio, né, e Jesus Cristo já nos deixaram esses ensinamentos, que todos os mestres voltam a ele, e o venerável mestre Samael nos passou essa ação de estar no presente como a filosofia da instantaneidade, a filosofia da momentaneidade. Por esta filosofia da instantaneidade, da momentaneidade, o venerável mestre Samael nos ensinou que nós devemos estar sempre aqui e agora. E o venerável mestre Rabulu nos trouxe a prática da agenda para nos auxiliar, onde ele diz para nós estarmos fazendo uma coisa de cada vez. Então, devemos desenvolver a prática de concentração de instante em instante, continuamente. E onde devemos fazer? Devemos desenvolvê-la em qualquer lugar que nós estejamos. Onde quer que estejamos, de instante em instante, nós estamos concentrados. Quando é que nós estamos concentrados? Nós estamos concentrados quando possuirmos um só pensamento
interconectado com os nossos sentimentos. Então, quando tiver as nossas ações relativas aos nossos cilindros internos voltadas para uma só coisa, então nós estaremos concentrados. Vários pensamentos, mais de um pensamento, significa distração. Vários sentimentos, mais de um sentimento, significa distração. Mais de uma emoção, duas emoções ou várias emoções, significa distração. Recordação. Se estivermos recordando uma só coisa, estamos concentrados, ainda que seja em algo do passado. Mas se estivermos com a representação de mais de uma coisa, estaremos distraídos. Se estivermos com a nossa ação no futuro, na forma de projeção, somente em uma coisa, estaremos concentrados em algo fora do nosso presente, mas é concentração. Se estivermos projetando, pensando em mais de uma coisa, duas ou mais coisas do futuro, estamos em distração. Devemos compreender que a causa dos nossos múltiplos pensamentos, dos nossos vários sentimentos, das nossas muitas emoções e diversas recordações é o ego. Então, ele é o agente que promove em nós a distração. Então, devemos aplicar a morte em marcha aos elementos componentes desse ego, instante em instante, para que possamos determinar o maior potencial na nossa capacidade de concentração. À medida que nós vamos, então, erradicando esses elementos egóicos por intermédio da morte em marcha, nós estaremos colocando em nós mesmos um potencial maior da capacidade de se obter a concentração e o êxito nas práticas gnósticas. Ao atingirmos o êxito, né, na auto-observação, assim como na perfeita concentração, significa que nós estamos iniciando bem o nosso trabalho gnóstico. Se nós não obtermos esse êxito nessa capacidade de concentração, significa que não estamos indo bem. Se não estamos indo bem no início, para frente não vamos ter condições de ser submetidos às provas e nem de dar sequência à nossa caminhada na trajetória das iniciações. Então, a perfeita concentração significa, em nós, em cada um de nós, significa repousar a atenção plena em apenas uma coisa, em um fato, em um acontecimento, fenômenos, acontecimento, estados, eventos, tema, lugar ou objeto são coisas, né, que nós devemos estar concentrados. Então, repetindo, há uma perfeita compreensão, há uma perfeita concentração em cada um de nós, leva a dirigirmos a nossa atenção, né, para apenas uma coisa, para apenas um fato, um fenômeno, um acontecimento, um estado, um evento, um assunto, um tema, um lugar, um objeto, etc, etc. Então, a concentração é uma faculdade da nossa consciência
que vai aumentando quando vamos eliminando os defeitos que a impede de brotar. A concentração interna, na forma de auto-observação, é muito necessária para nos darmos conta dos defeitos, para nos darmos conta dos nossos defeitos. A concentração na atuação do ego se constitui, como nós vimos, na própria auto-observação. No obstante, o esforço é necessário e às vezes o superesforço. Toda faculdade da essência exige esforço para ser adquirido. Como sempre dizemos, a vontade canalizada é capaz de fazer muitos milagres. Assim, a consciência deve empunhar a vontade. Então, nós estamos indo para o final. O venerável mestre Rabulu desenvolveu a prática da agenda, onde devemos fazer todas as coisas do dia de maneira concentrada, uma de cada vez. Não devemos fazer duas coisas ao mesmo tempo, conforme já dissemos, pois isso dificulta muito a auto-observação, favorecendo grandemente a identificação com as coisas do nosso diário viver. Há muitas técnicas de concentração importantes, como concentrar nos elementos naturais, principalmente nos 4 elementos da natureza: a água, no ar, a terra e no fogo. Também podemos concentrar na nossa própria respiração, conforme já vimos, no nosso coração, na nossa nota síntese, que emite um som semelhante ao sibilar do grilo, etc. Destas nomeadas, a mais importante, intensamente praticada e a nós recomendadas pelo venerável mestre Rabulu, é a prática da concentração no coração. Por último, deve-se enfatizar que as orações, as mantralizações, as músicas, as danças sagradas, etc., se constituem em bons objetos de concentração. Na prática, podemos dizer que estamos concentrados em determinada coisa por um determinado tempo, enquanto a nossa atenção, raciocínio, pensamento e sentimento estiverem focados nessa determinada coisa. Se escolhermos fazer a prática da concentração no coração, por exemplo, enquanto estivermos pensando, sentindo, imaginando nele como um todo ou em partes dele, estaremos concentrados. No momento em que nossa atenção se desviar para outra coisa, perdemos esse estado de concentração para cair no estado de distração. Para uma didática perfeita de educação de nossa capacidade de concentração, devemos começar a prática por curtos períodos e ir aumentando gradativamente, até conseguirmos permanecer concentrados ao tempo que desejarmos. Para isto, temos que montar na mente, dominá-la, dirigi-la. Não devemos deixá-la andar por aí, as rédeas soltas, como nos falava, Ele falou em seus livros, nos ensinou o venerável mestre Rabulu. Então, até aqui as nossas palavras orientativas com relação às práticas de respiração, relaxamento e concentração, esperando que cada um
dos que entraram em contato, cada uma das pessoas que entrarem, né, em contato com esse texto, com o áudio, com o vídeo, possa colocar em prática e obter resultados positivos. Muito obrigado e até a nossa próxima prática.